Aula de número 5, nós vamos estudar um pouquinho sobre as cargas permanentes nessa nossa ponte. Uma ponte Asto tipo 3, com 86 pés de longarina, sendo 85 de distância entre os apoios, né, a distância de projeto. A gente faz algumas verificações para saber, né, se aquela saliência, ou seja, o balanço, onde a gente vai colocar a barreira, ela não excede 3 pés e de fato não excede, que é essa distância aqui. Tem 1,5, né? Vou considerar aqui, ó, 3 pés de balanço, né? Que eu pego da parte interna da longarina até a extremidade e vou subtrair esse 1 pé e meio aqui, que é o apoio da barreira, tá? Então não vai exceder 3 pés, na verdade vai dar 1,5 ali, né? Como está feito o cálculo. Tá? Então essa saliência tem 1 pé e meio. Ela é uma ponte tipo K. Eu vou já mostrar para vocês onde é que a gente pega essa informação. Então, esse nosso fator de distribuição de carga permanente, ele é o espaçamento entre as longarinas, dividido pela espessura da nossa laje, que é isso aqui, ó. Eu pego 6 pés, que é a distância entre as nossas longarinas, e a espessura da laje 7 polegadas, tá? É claro, eu transformo o pé em polegada para fazer a divisão. Então, eu vou ter aí um fator 0,171. O peso, a área da nossa barreira, aquela nossa New Jersey que fica nos extremos da nossa ponte, ela tem 444 polegadas quadradas de área. Logo, o peso de uma barreira vai ser a área dessa barreira, que multiplica o peso específico do concreto, WC, que multiplica 2, porque são 2 barreiras. Eu tenho que distribuir esse peso de barreira por todas as 6 longarinas, tá? E multiplico por esse nosso fator de carga permanente, DLDF, e a gente vai ter aí 0,16 kPa por pé linear, né, que é o KLF. Aqui uma tabelinha para a gente de onde saiu, né, o peso específico WC do concreto armado. Logo, o peso específico da nossa superfície de desgaste é 0,14, né, são libras por pé cúbico, que é o KCF. Ok? Então, a espessura dessa nossa superfície de desgaste, 3 polegadas, e a distância entre barreiras, né, que é aquela distância livre, são 32 pés. Onde a gente encontra isso? Lá na nossa aula 1, tá, que é isso aqui. A ponte tem 35, mas eu desconto 3 pés, né, 1 pé e meio de um lado, 1 pé e meio de outro, por causa da presença das barreiras. Eu fico com uma largura de projeto, né, onde eu vou ter liberado aí 2 faixas e um pequeno acostamento de 32. Ó. Aqui está graficamente mostrando para você, né, que é a largura livre para o tráfego. Então, eu pego aqueles 35 do tabuleiro, né, da ponte, do deck, subtraio a área que está preenchida pelas barreiras e a gente fica com 32 pés de largura efetiva para o tráfego, tá bom? Então, essa carga distribuída, por causa da presença do recapeamento, né, daquela presença de asfalto, é a espessura do asfalto, vezes a distância efetiva, né, entre barreiras, que multiplica o peso específico desse material, né, da superfície de desgaste, que multiplica pelo nosso coeficiente de distribuição para as cargas permanentes. A gente fica aí com 0,2 kLibra por pé linear, né, que é o KLF. A gente vai calcular essa força de cisalhamento e momento fletor devido à presença dessa superfície de desgaste. A gente pegar, né, uma fórmula bem simples aí que eu multiplico essa carga distribuída no ponto X que eu quero analisar, que multiplica o vão total menos o ponto que eu estou analisando por 2, eu encontro o momento fletor, e para o esforço cortante, a carga distribuída, que multiplica o vão de cálculo, dividido por 2, menos o ponto que você quer analisar, tá bom? W é a carga permanente, X é o ponto onde você quer estudar, né? E L é o comprimento do vão de cálculo de 85 pés. Aqui uma tabelinha onde a gente vai encontrar os fatores para eu saber a quantidade de faixas, né? Para eu fazer essa multiplicação. Se eu estou fazendo uma ponte que tenha uma faixa de cálculo, eu utilizo essa fórmula, onde eu multiplico 0,6 pelo espaçamento entre longarinas dividido por 14, elevado a 0,4, e multiplica o espaçamento entre longarinas dividido pelo vão total de cálculo. O Kg é um fator de distribuição dos esforços, e o LT é a espessura da nossa laje, né? E a gente tem um espaçamento que está entre 3,5 e 16 pés, são só 6 pés.
Uma espessura de laje de 7 polegadas, ela tem que estar entre 4 e 12, né? 4,5 e 12. O vão de cálculo ele tem que estar entre 20 e 240, a gente está calculando aí um vão de 85, né? A quantidade de barreiras tem que ser maior ou igual a 4, são 6 de longarinas, tá bom? A NB é a quantidade de pin que significa longarina, tá? Ou viga. E o nosso KG tem que estar entre 10 mil e 7 milhões, a gente já calculou. Ok, então a gente vai utilizar essa fórmula aqui, 2 ou mais linhas de tráfego, são 2 faixas da nossa. Então, esse fator de distribuição, aqui está a fórmula. Todos esses outros valores a gente já tem. Como eu falei inicialmente, a gente está calculando uma ponte do tipo K, formada por vigas I, né, ou tipo 3, que é o nosso caso. Uma laje de concreto armado simples e 2 barreiras nos extremos. Não é uma laje incorporada, tá vendo como é esse caso aqui. Não é uma ponte também de concreto armado simples, ela é protegida, então a gente vai classificá-la como tipo K. Aqui então o uso da fórmula 0,75 de todos os valores que a gente já viu. S significa o espaçamento, L é o vão total de cálculo, 85 pés. TS é a espessura da nossa laje. Aqui está a explicação dos fatores, tá? Então, o fator de distribuição do V para o cortante, né, do cisalhamento, para uma faixa e para 2 faixas, a fórmula muda um pouquinho. Então, vamos fazer um cálculo aqui bem simples usando essas fórmulas. Se eu quiser analisar no meio do vão, né, ou seja, eu declarei aqui X valendo 42,5 pés, que é a metade daqueles 85 pés, tá? Então, o peso específico da longarina, o KLF, como eu explico, são 1.000 libras por pé linear, né? Esse LF é o Linear Feet, ou seja, o pé linear, e o K significa 1.000 libras. O vão de cálculo de 85 pés, a gente já sabe disso. Eu vou encontrar em um momento fletor de 526 pé keep, né? O FT significa pé e o keep são 1.000 libras de peso linear, de carga distribuída, né? E o cortante, ele é 0, porque a gente está bem no meio do vão, tá? Ele é máximo nos apoios e é nulo no meio do vão. Ao contrário do momento fletor, ele é máximo no meio do vão e é nulo. Se eu colocar 0 aqui, ó, ele vai corrigir, ó. Então, o nosso momento fletor é 0 no apoio e ele é máximo no apoio, o cortante, tá? Então, eu vou deixar aqui 42,5. Você pode usar essa fórmula para fazer o cálculo em qualquer ponto. Eu só estou mostrando aqui no meio do vão, tá? Tá bem claro para você. Aqui, eu lancei no F2 para a gente ter certeza se aqueles valores de momento fletor estão corretos. Aqui está, ó, 526,42, momento fletor no meio do vão, 526,82. E o cortante, ele é 0 no apoio, né? E é máximo 24,7, como a gente tinha visto lá. Ele está 0, porque eu mudei aqui, mas se eu colocar 0, ele vai alterar para mim 24,7, tá? Então, no F2 também bateu. Tá? Aqui, ó, só uma demonstração para você. A longarina ela tem 86 pés, mas eu considero como apoio, porque o aparelho de apoio, deixa eu mostrar no SketchUp, ele está afastado da extremidade da longarina em meio pé, tá bom? Que é isso aqui, ó. Então, a longarina ela tem 86 pés de comprimento, mas eu considero para fins de cálculo, eu desconto meio pé de cada lado. Então, aqueles 86 pés vai virar 85, que é a distância de apoios, né, desse aparelho de apoio. Os piers aqui, ó. Vamos analisar o peso do colchão, né, a 8,5. A gente pode usar aquelas mesmas fórmulas. Lembrando que o peso, né, do colchão é 0,54 KLF. Então eu fico aí com 176 de momento, pé por keep, e de cortante de 18 keeps. Lembrando, o keep é a unidade imperial para esforço, né? E aqui de momento fletor, lembrando que o momento fletor é uma unidade de esforço por unidade de distância. Aí joguei esse peso no F2 para analisar. Então, ó, aos 8,5 eu tinha que achar 176, foi o que a gente encontrou, 176, e 18,4 de cortante. Aqui está, 18,4 de cortante às 8,5. Se quiser, eu posso alterar aqui de novo. Vamos achar as 17. Troco aqui, ó, que é o dobro, né? 17 pés. Eu tinha que achar 313 e 13 de cortante. Então, aqui está, ó. Aos 17, 313 e 13, perfeito. Então eu posso analisar essa ponte para todos os carregamentos, as cargas permanentes,
e ir fazendo o cômputo por unidade de aparelhos que eu posso encontrar na ponte, que são a barreira, o colchão, a laje, a superfície de desgaste, o peso próprio da longarina, tá? Então eu faço uma análise separada aqui e depois eu faço o cômputo geral, tá? Dos pontos de todos esses elementos que compõem a nossa ponte. Aqui para as barreiras, ó, né, os New Jerseys que ficam nos extremos da ponte, eu tenho o peso específico dessa barreira, o comprimento de cálculo e eu posso analisar aqui em qualquer ponto. Vamos analisar aos 34. Ver se tem 34. Isso, exato. Então eu tenho que achar aos 34 um momento fletor de 137 pé-kip e um cortante de 1.3. Vamos lá, 34. Aqui está, ó, 137 feito e 1.3 de cortante. E aí eu posso fazer essa análise, né, nos pontos especificados que eu quiser. Por exemplo, aqui o peso da superfície de desgaste. Vamos analisar aos 42,5. Pode ser, ou aos 25, como eu coloquei aqui. Que é a terceira parte, né? Quando eu pego o vão e divido por 8, 1, 2, 3, 4, 5, por 10, na verdade, né? Eu tenho o décimo de cada esforço nesse ponto. Se a ponte tem 85, então eu vou ter múltiplos de 8,5. 8,5, 17, 25. Vamos achar os 25,5 aqui, ó. Eu teria que achar um momento fletor de 145 pé-kip e de 3,2 kips de cortante. Aqui está, ó, 25,5. Então, ó, 145 de momento fletor e 3,2 de cortante, que é o que a gente encontrou. 145, 3,2. Perfeito, legal. Aqui eu faço um resumo para você de todos os esforços ao longo, né, dos décimos de espaço. Aí eu indico um ponto X aqui e aqui estão os resultados que eu fui encontrando. Para o peso da viga, cortante e momento. Para a laje de colchão, cortante e momento. Para o peso das barreiras, cortante e momento. E o revestimento asfáltico, cortante e momento fletor. Tudo isso aqui eu joguei no Excel. Aqui está um resumo dessa planilha para você. Aqui está o cálculo do KG. O KG é múltiplo dessa fórmula, né, dessa equação. Sendo que esse N é eu pegar o módulo de elasticidade aos 28 dias do concreto da laje e o concreto da longarina. Então eu vou ter um fator aí, uma razão modular de 1.2. Esse I é o momento de inércia da nossa viga. O A é a área, né, dessa nossa viga, tipo 3. E o EG é a distância entre o centro de gravidade da viga e do deck, né, do tabuleiro ou da laje. São 29 polegadas aí. Então eu encontro um KG que tem que estar entre 10 mil e 7 milhões, 739 mil polegadas a quarta. E aí eu faço as verificações aqui, ó, que eu apontei naquela tabela lá. A distância S, né, entre longarinas tem que estar entre 3,5 e 16, ok, ele é 6. A espessura da laje ele tem que estar entre 4,5 e 12, ele é 7, então dá ok. O vão de cálculo da nossa laje, da nossa ponte, tem que estar entre 20 pés e 240 pés, ele é 85, ok. A quantidade de longarinas ela tem que ser maior ou igual a 4, são 6, então tá ok. E o nosso KG tem que dar entre 10 mil e 7 milhões, ok. Então todas as verificações dessa continuidade para o cálculo do momento fletor e esforço cortante, utilizando aquelas fórmulas, são válidos. Então aí eu vou encontrar aqui, ó, um fator de distribuição para uma faixa carregada, 0,47 faixas por viga carregado. Lembrando, quem é S é o espaçamento entre longarinas, quem é L é o vão efetivo de cálculo, quem é o deck TS é a espessura da nossa laje. E a fórmula para o cálculo de duas faixas ou mais carregadas, a gente vai encontrar aí o valor de 0,55 faixas por viga carregados. Então esse fator de distribuição, eu vou usar o maior entre eles, tá? Eu quero estudar a pior situação. Então eu fiz aqui um max, ele vai analisar entre o DFM1 e o DFM2, ou seja, aquele fator de distribuição, se eu tiver uma faixa carregada e duas faixas carregadas, o maior, claro, foi esse de duas faixas carregadas. Então eu verifico aqui o fator de distribuição dos elementos, né, ou do cortante, 0,6 e 0,67. Verifico novamente qual é o valor que dá máximo. Foi aquele 0,67, ou seja, para duas faixas carregadas. O nosso fator para carga estática, 33%, tá? É o IM, aqui ó, o IM é 33%. É isso. Na próxima aula a gente vai fazer mais verificações. Então a gente
foi verificando aqui os fatores de distribuição para você usar isso quando você for encontrar os momentos fletores e esforços cortantes finais, quando você conjugar todos os elementos da ponte, como eu falei, a viga, a longarina, né, o colchão, a laje, a superfície de desgaste, as barreiras, tudo isso a gente vai utilizar conjugado como um peso total na laje. Eu não estou considerando o veículo, tá? Porque é uma carga dinâmica. A gente vai verificar ainda a carga dinâmica sobre a nossa ponte. Se você ficou com alguma dúvida, eu espero que essa aula tenha sido benéfica. Deixe um comentário se te ajudou, se tem alguma dúvida. E a gente se vê na próxima aula.